Problema antigo que deixa as cidades, infelizmente, com aspecto terrível, terrível. Desafia as autoridades, gera um enorme prejuízo. São as pichações que continuam fazendo parte do cotidiano de Campinas. Então, o levantamento da Associação Nacional da Habitação, apontando que pelo menos 20% dos edifícios e condomínios aqui no município foram alvo de vândalos. Isso tudo no ano passado. E são vários os flagrantes. Vários os flagrantes. Tem estrutura que é obra de arte sendo destruída por esses vândalos. A Karina Rica tem os detalhes. Olho na notícia. Elas surgem da noite para o dia e a altura do edifício não é obstáculo. Quando e onde menos se espera, as pichações aparecem. Só no ano passado, pelo menos 140 dos 700 prédios comerciais e residenciais do centro de Campinas foram alvo de pichadores. Eu acho que isso é a falta de respeito, né, com as pessoas que moram naquele local. Vai ficando mais feia a cidade. Deixa muito feia a cidade. Além de deixar no ponto de vista de muitos a cidade mais feia, as frases e assinaturas feitas sem autorização com spray de tinta trazem prejuízo para moradores e empresários. Para pintar a parede de um prédio custa cerca de 15 a 20 mil reais. É uma mão de obra cara, né, porque normalmente são em fachadas de edifícios, lugares perigosos. Fica aí difícil para o condomínio assumir uma condição dessa de pagamento para os condôminos, inclusive dos proprietários, criando até discussões entre proprietário e inquilino, quem que vai pagar uma pichação dessa. Quem vai à região central não tem como não reparar. Elas estão por todos os lados. Nem mesmo a parte histórica foi poupada. Evitar a ação de pichadores é praticamente impossível. Além de deixar o município visualmente poluído, as pichações desvalorizam os imóveis. Com aspecto de abandono, no mínimo 10%. Já deu de prejuízo para esse proprietário. É questão de educação, né? Eu acho que tem que haver uma campanha na cidade limpa, para conscientizar esses pichadores aí, que parem de fazer isso. É claro que o condomínio vai estar se armando, estão colocando câmeras, e aqueles que forem pegos, identificados, vão ser processados nos termos legais. Eu até concordo aí com o representante da categoria, mas o negócio é o seguinte: cá entre nós, se pegar alguém pichando, vai acontecer alguma coisa com esse alguém, ô Felipe Pereira? Vai, Ney. Vai, pessoal, o senhor e a senhora de casa acreditam em punição a quem é pego pichando, vandalizando o patrimônio público? Não. Dificilmente acontece alguma coisa, porque a nossa lei, ela é uma lei que acaba protegendo esse tipo de gente. Ah, mas como protegendo? É porque não prevê punição. É tudo punição leve, o cara faz questão de enfrentar o Estado, porque mesmo que ele seja punido, a punição não dói, a punição não é exemplo, a punição não serve para absolutamente nada. Essa é a realidade, essa é a realidade. Por isso que eu defendo aqui leis mais duras, né? Leis que efetivamente deem um exemplo, sirvam para acabar de uma vez por todas com esse sentimento de impunidade que a gente vive. É claro que tem que investir na educação. Uma sociedade educada, uma sociedade culturalmente evoluída, né? Uma sociedade que ama a sua cultura, independente se ela é cultura clássica, moderna, se ela é cultura popular, isso aí não interessa, meu camarada. O importante é dar acesso à cultura. O importante é dar acesso a essas pessoas. Quer ver um negócio que é importantíssimo pra caramba e que tem gente que não respeita e que já salvou muito vândalo aí da rua? É a cultura do hip hop, do grafite. Precisa ser respeitada demais a cultura do hip hop, precisa respeitar demais o grafite, porque existem verdadeiras obras de arte nas mãos dessas pessoas. Aliás, salvando, né, os grafiteiros salvando muitos desses pichadores da marginalidade, do vandalismo. Só que não é todo mundo que tem acesso, não é todo mundo que tem acesso. E tem um preconceito desgraçado também em relação a isso. Então precisa oferecer cultura, oferecer educação, com certeza. Mas precisa punir exemplarmente. Eu digo sempre para vocês aqui, eu aprendi com exemplos, né? Eu aprendi o que era certo e o que era errado com exemplos. Se a gente não receber exemplo da nossa lei, vai ficar desse jeito que está aí, largado às moscas. Porque a impunidade, o sentimento de impunidade
vai tomando conta da nossa sociedade. Vem comigo aqui. O que é isso aí, ô Felipe? Nós estamos falando de educação e aí vem um negócio desse aí? Ah, brincadeira, hein? Em Mogi Guaçu, um professor de 23 anos foi detido, ele estava pichando prédios particulares na cidade. Ô Felipe, conta essa história aí, porque é difícil de acreditar que um professor pudesse estar envolvido com um negócio desse aí. Ah, faça-me o favor, hein? Pois é, Rodrigo, é isso que a polícia se deparou em Mogi Guaçu. A gente vê aí imagens de fotos que estavam no celular desse professor, que também é universitário lá na cidade de Mogi Guaçu, e aí tem uma das pichações que ele fez. Ele foi flagrado pichando prédios particulares na região central de Mogi Guaçu, viu, Rodrigo? Ele estava com essa lata de spray praticando aí esses atos. Foi algo que chamou a atenção, a denúncia anônima recebida pela polícia e pela guarda municipal. Aí os homens das corporações conseguiram aí deter esse homem, que foi levado para a delegacia. Aí mais uma foto dele pichando um muro lá na cidade. A ação, Rodrigo, foi concentrada em 3 lojas da região central. Uma dessas a gente consegue ver aí nessa imagem do celular, reforça essa imagem, o celular dele, que fotos que ele mesmo tirou das ações que ele praticava. Ô Felipe, mas peraí, esse cara é professor do quê, Felipe Pereira? De história. De história? E o cara não respeita o patrimônio, não respeita a história da própria cidade, do país dele, que bela, né? É isso mesmo que você pensou de professor que a gente tem, hein? Ah, faça-me o favor, hein? Que tipo de exemplo esse cara tá dando em sala de aula? Né? Porque quantas das vezes a gente não se espelhou nos professores da gente, né? Para trilhar o nosso caminho de vida. Eu mesmo tenho vários professores com os quais eu me identifiquei ao longo da minha vida, né? Professores que me deram belíssimos exemplos. Belíssimos exemplos. Olha o exemplo que esse canalha estava dando para os alunos dele. De que pichar, destruir o patrimônio, vandalizar é certo. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Ele foi pego em flagrante, Felipe Pereira. Exatamente, Rodrigo. Ele estava pichando uma loja na região central quando foi encontrado pelos homens da Polícia Militar. Foi levado à delegacia, prestou depoimento, assinou um termo circunstanciado e liberado. Tá aí, ó. É o que eu tô falando aqui da impunidade. O sentimento de impunidade é alimentado por esse tipo de coisa. Ah, o delegado agiu mal em propor um termo circunstanciado de ocorrência? Não. É o que a lei manda, meu camarada. E se a lei manda, o próprio delegado não pode ir contra a lei. Não pode ir contra a lei. Por isso que a gente precisa renovar, rever as nossas leis. As nossas leis precisam ser revistas o quanto antes. É para justamente punir. Ninguém está falando que tem que matar, ninguém está falando que tem que torturar. Não é nada disso. Mas nós precisamos dar exemplo. Pega um cidadão desse aí na lei, né? Na lei. Bota esse cidadão primeiro para limpar a meleca que ele fez, né? Segundo, toda semana tem que se apresentar de forma obrigatória, de forma compulsória, numa delegacia de polícia e lá dar aula de sei lá o quê. Ele não é professor de história? Que dê aula sobre a história da arte, por exemplo. Né? Eu estou falando desse tipo de punição, para esse camarada jamais pensar em repetir esse tipo de coisa. Porque o que acontece é o seguinte, hoje ele é pego pichando, vai para a delegacia, assina o tal do termo circunstanciado de ocorrência, e amanhã não vai acontecer nada. Ele volta e continua pichando. E aí tem a loja lá que a gente viu na imagem que deu para identificar, já vou falar aqui porque está na imagem, é a loja do Boticário, né? E outras 2 lojas, é isso, Felipe Pereira? Isso, 3 lojas. Outras 2 lojas no centro? Isso, exatamente. Então são 3 lojas no total. Aí o que acontece? O cidadão que é pagador de impostos, né? Ele é empresário, está lutando para sobreviver, tem família para poder sustentar, tem que arcar com esse prejuízo, né? Além de ter que gastar um dinheirão para resolver o problema causado pelo ato de vandalismo, quando ele não tem esse dinheiro e fica a pichação livre, fica a pichação em evidência, deixa a cidade deteriorada, deixa a cidade acabada. Né? Em muitas dessas escritas, em muitas dessas pichações, tem um quê de provocação, né? Provocação entre gangues de pichadores. Isso é um absurdo, e que precisa ser combatido com lei severa.
Obrigado, Felipe Pereira, mais uma vez aqui falando com a gente. Pode vir comigo aqui. Por falar em vandalismo, 30 ônibus. Esse é o saldo de veículos do transporte coletivo destruídos durante o feriadão de carnaval aqui na cidade. O número é 5 vezes maior do que o registrado no ano passado. Será que foi uma ação orquestrada? Porque teve ônibus destruído aqui em Campinas, ônibus destruído em Guarulhos, na Grande São Paulo, em outras cidades do interior do estado de São Paulo também. Será que foi uma ação orquestrada isso? O fato é que ficamos no prejuízo. A Lucimeire Ramalho conta pra gente. Olho na notícia. Motoristas e cobradores, sem ter os veículos para trabalhar, permaneceram parados na empresa. Durante a manhã, a garagem da VB Transportes ficou tomada pelos ônibus. A maioria dos veículos foi quebrada enquanto fazia a linha especial criada especificamente para atender os foliões nos dias de carnaval. Eles saíam do Sambódromo, na região dos Amarais, e seguiam até o Terminal Central. Outros carros também foram atacados no distrito de Barão Geraldo, na cidade judiciária e na região do Ouro Verde. Nós tivemos um caso na estação que foi improvisada nos Amarais. Um fiscal da VB Transportes e Turismo, ele foi espancado, né? Tomou tapas, chutes, empurrões. Porque os vândalos queriam pular as catracas sem pagar. E também durante o percurso dos ônibus teve registro de uso de drogas por parte desses vândalos. Também tivemos um caso na Avenida Brasil, quando o motorista ele foi dirigir o ônibus até a delegacia após a depredação, que os vândalos pularam do ônibus em movimento. O diretor de comunicação da empresa reclamou que a segurança que havia sido prometida durante as reuniões não foi cumprida. Nós fazemos essas reuniões, essa segurança nos é prometida e na prática a impunidade acaba prevalecendo. Muitos ônibus tiveram as janelas da saída de emergência arrancadas por inteiro. Vidros foram quebrados, entradas de ar que ficavam no teto dos veículos, as câmeras de segurança e as cordas usadas para tocar as campainhas também foram arrancadas. Nem as caixas usadas pelos cobradores para guardar o dinheiro resistiram a tanta violência. O saldo contabilizado pela empresa após os 4 dias de festa foi de 30 ônibus depredados, 8 deles durante a madrugada de hoje. Vandalismo que, além de prejudicar a população, gerou também um prejuízo de mais de R$80 mil à concessionária responsável pelos veículos. Durante a manhã de hoje, muitos passageiros foram pegos de surpresa com o atraso nas linhas afetadas. Com a depredação dos ônibus, quem prejudica é a própria população. Então, eu mesmo fiquei sabendo agora que a linha que eu uso não foi uma das prejudicadas e agora vou ficar aqui esperando outro ônibus. Pior é que acaba pagando isso. A senhora não sabe se vai chegar no compromisso da senhora hoje, então? Se Deus quiser eu chego, nem que seja. Nem que eu pegue uma van, nem que eu pegue um táxi, mas eu vou. A população acaba pagando. Porque não tem jeito, né? Porque também, junto com a população, pessoas que estão lutando, e tem um marginal que entra para atrapalhar, né? Para fazer a quebradeira, para prejudicar, fica difícil. No final da manhã, uma equipe da Polícia Civil esteve na garagem para realizar a perícia. Segundo o representante da empresa, todos os 23 ônibus reserva da concessionária já estão sendo usados para diminuir o prejuízo aos passageiros. Mesmo assim, eles ainda terão que exercitar um pouco mais a paciência. Logo após a perícia terminar o trabalho, esses ônibus vão ser liberados para conserto. E nós acreditamos que até o início da próxima semana a gente consiga estar com todos reparados. As imagens do circuito interno de segurança dos ônibus, ainda não divulgadas para a imprensa, devem auxiliar nas investigações. Aliás, pode trazer aqui que a gente mostra, viu? Manda aqui para a Band que a gente mostra para denunciar esses vândalos e exigir punição exemplar para essa gente. Nós ouvimos ali vários passageiros, né? Gente trabalhadora, gente do bem, gente que depende do ônibus para chegar ao seu trabalho, depende do ônibus para chegar no hospital. Ô Felipe Pereira, só me esclarece aqui uma coisa. Esses ônibus depredados, você que entende de ônibus pra caramba, pode falar ao vivo aí, Felipe Pereira. Você que entende de ônibus pra caramba. Essa região afetada aí é aquela região do hospital de clínicas da Unicamp, né? A região de bairros mais distantes, ali na divisa com os Amarais, naquela divisa com a rodovia Dom Pedro I, não é, Felipe Pereira?
Hein? A informação, pelo que eu estou vendo aqui, é isso. Inclusive gente que vai para a Unicamp, né? Gente que vai para o Hospital de Clínicas da Unicamp fica prejudicado. Ô Felipe Pereira, não são esses ônibus aí, Felipe Pereira? Exatamente, viu, Rodrigo? Esses ônibus que operam principalmente na região do São Marcos, na região do São Geraldo, as linhas, inclusive, que não rodaram hoje foram justamente as linhas que fazem a ligação do Terminal Barão Geraldo ao centro, do centro à Unicamp e do centro até o Jardim São Marcos. E aí, meu camarada, é a própria população que fica prejudicada. É o pai, o tio, o primo, o irmão, o sobrinho, às vezes o próprio vândalo, né? Que nesse ato aí age como um idiota, para não falar outra coisa. Aliás, você pode procurar aí no dicionário o significado de idiota, viu? Antes de me criticar aqui, porque eu estou falando idiota. É idiota mesmo, o cara que faz isso aí é um imbecil, né? É um sem noção e tudo isso que você pode imaginar. Isso aí é para tumultuar, só que ele acaba tumultuando a própria vida dele, da família dele, da comunidade onde ele mora, né? Causando prejuízos aos cofres públicos que uma ova, as empresas de ônibus muito menos, causando prejuízo a gente, usuário, né? A gente que precisa do transporte público. Sabe por quê? Esses 80 mil reais em prejuízo que a empresa teve, ela vai apresentar lá no final, naquele balanço para compensação orçamentária do funcionamento do sistema, né, que é do equilíbrio econômico financeiro. Vai apresentar o prejuízo. Quem é que vai pagar a conta, ô Felipe Pereira? Somos nós. Somos nós que vamos pagar a conta. Sabe por quê? Porque a tarifa do ônibus sobe, a gente tem que pagar mais para pagar esses prejuízos. Ah, brincadeira, hein? Gente imbecil, gente idiota que faz isso aí. E pode mandar a imagem para cá que nós vamos mostrar e ajudar a polícia a identificar esses sujeitos aí. Vem comigo. A Guarda Municipal informou que a corporação reforçou a segurança nos terminais, aliás, atendendo essa crítica aí que o Paulo Bardal fez, né? Como parte da operação especial, mas que as ações que aconteceram não puderam ser evitadas porque foram durante os trajetos. Mas é duro também. O que a Guarda Municipal vai fazer? Vai botar uma viatura para escoltar cada um dos ônibus? Espera-se que a população saiba respeitar o transporte que é dela. Mas não sabe, não sabe. Olha, a chuva causou prejuízo aqui na região, problemão para os moradores do Jardim das Bandeiras 2, lá na região da Santos Dumont, aliás, São José e Bandeiras, né? Madrugada de hoje, noite de ontem, a chuva forte provocou uma enxurrada, um verdadeiro... foi um grande alagamento, na verdade, né, em algumas ruas do bairro. Os moradores acusam uma obra ao lado por ter causado o problema, né? E hoje foi dia de calcular os prejuízos e ver, de fato, o tamanho da destruição. Andréa Marques conversou com os moradores. Deixa eu ver a reportagem. Olho na notícia. É o retrato do que sobrou da chuva. O temporal foi de apenas 20 minutos, o suficiente para deixar estragos. O tio faz tratamento no CAPS, ele perdeu tudo, roupa, cama, cômoda. Ele tá só com a roupa do corpo. E ele precisa dos remédios? Precisa. Ontem ele já tinha pegado no CAPS para 30 dias. Aí hoje ele foi ver se consegue, mas eu não sei se eles vão dar de novo para ele. Na região do Jardim do Lago 2, a situação ficou ainda pior. Aqui vão ser construídos prédios do programa habitacional do governo federal. A obra ainda está só no começo, mas já desperta o medo. Os moradores culpam responsáveis pela construção pelo alagamento. Faz 30 anos que ele mora aqui, 30 anos. Nunca aconteceu isso aí, nunca. Entendeu? Chegar nesse ponto que chegou da água, subir tanto assim, isso é assustador para nós, né? Eles pegam, fazem Minha Casa Minha Vida e mandam a obra, só que eles esquecem que tem que fazer a infraestrutura da rua, esgoto. Não fazem isso, entendeu? E aí jogaram toda a água para a rua. Como é que joga uma água pesada dessa para a rua? Acho que eles não conhecem o tanto de água que desce lá em cima, entendeu? Segundo quem vive aqui, antes da obra, a água da chuva percorria a rua até um córrego no final da via, o que não aconteceu ontem. A enxurrada percorreu 300 metros até essa rua aqui, que segundo os moradores se transformou num verdadeiro piscinão. Era tanta água que chegou a atingir 3 metros de altura e destruiu tudo o que encontrou pela frente. A casa de seu César foi a mais prejudicada. Foi tanta pressão que o muro caiu. A família viveu momentos de pânico. Estava dentro da minha casa e a hora que eu escutei o barulho,
saí correndo para a rua porque eu achei que a minha casa estava caindo e eu não ia perder a vida, né? Aí a água destruiu tudo. Dentro da casa, mais sinais da destruição. Móveis, eletrodomésticos, roupas e até documento. Tudo se perdeu. Seu César nem pôde trabalhar. Como que eu vou trabalhar? Não tenho roupa, não tenho sapato, não tenho nada. Eu não tenho nada, perdi tudo. Documento, entendeu? Não tem como ir trabalhar, que jeito? Pelas ruas do bairro, mais histórias de quem perdeu tudo. Seu Valmir é mais uma das vítimas do temporal de ontem. As roupas de toda a família já não servem mais. Salvou pouquinha coisa mesmo, porque não teve que salvar nada, porque a cama e tudo estragou aqui. As roupas? Roupa, ferramenta de trabalho, máquina, colchão, tudo estragou aqui. Nesta outra casa, os moradores tiveram que fazer um buraco para a enxurrada passar. Hoje foi dia de encontrar forças e colocar tudo em ordem. De balde em balde, Dona Sueli tentava limpar os rastros da chuva forte. Hoje tem que tentar salvar, né? Pelo menos as roupas, porque cama, colchão, essas coisas já foi tudo pro espaço. Cobertor, travesseiro, tudo. Só sobraram as roupas? Só o que está tentando aproveitar, porque um pouco a enxurrada levou. É triste, né? Mas o que me conforma é que a gente, graças a Deus, está tudo inteiro. Técnicos da Defesa Civil estiveram no bairro, mas nenhuma casa foi interditada. A comunidade cobra ajuda das autoridades. Hoje, os moradores foram até a obra de onde o problema teria partido para pedir explicação. A resposta não agradou. Eu estou aguardando o engenheiro da obra chegar aí para dar uma resposta para a gente, né? Que a situação está caótica aqui, está desagradável, a gente está aguardando aí. O pessoal só olha, tira foto, fala que está chegando e não está chegando ninguém. Acredito que ele nem venha para cá hoje, porque a situação está bem complicada e a gente perdeu muita coisa, né? Foi tempo para chegar nesse ponto que eu cheguei, entendeu? Foi tempo. E agora ver tudo isso aqui perdido, água, levar tudo isso aqui em questão de 20 minutos, é triste, hein? Acabou o sonho da vida inteira construído. Agora vamos ver o que faz, né? Ainda bem que a gente tem saúde, vida aí para reconstruir tudo de novo, mas a gente vai dormir como agora, se continuar a chuva? Mas quando fica a gente com força para lutar, a gente vence tudo de novo, se Deus quiser. É a força de um povo que está acostumado a viver, infelizmente abandonado. Isso aí é uma sucessão de problemas, viu? Tem que fazer perícia para saber se foi a obra. Para mim aqui não precisa nem de perícia, movimentação de terra esse barro todo, água descendo pela rua, é lógico que ia dar problema, Aliás, nós procuramos a construtora responsável pelo empreendimento, até agora não teve retorno, não é isso? Até agora a gente não teve retorno. O que a Coab diz, hein? A Coab diz que essas casas atingidas já foram vistoriadas por representantes da Coordenadoria de Habitação Popular e, segundo os técnicos, ainda nessa nota encaminhada aqui à redação, as famílias estão instaladas em área imprópria, mas sem risco de deslizamento de terra. Essas pessoas, segundo a Coab, vão ser removidas no futuro e levadas a esse empreendimento Vila Abaeté, que fica na região. Tomara, né? É o mínimo que podem fazer agora. Enquanto isso, precisam cuidar da rua onde estão esses moradores aí. Não tinha esse mesmo registro em chuvas anteriores. O que mudou para causar um negócio desse aí? A chuva não mudou, né? O bairro também não. Alguma mudança lá provocou esse tipo de coisa. Os moradores estão dizendo que foi a obra. Precisam ver loguinho, porque tem promessa de mais chuva por aí. E a gente não quer noticiar aqui uma tragédia, meu Deus do céu. Pode vir comigo aqui. Intervalo, a gente volta já na sequência da Atena para todo o Brasil. Você não sai daí.